Olá pessoal, tudo bom com vocês? Graça e paz. Nós vamos estar dando continuidade nos nossos vídeos nesse estudo de autoconfrontação, ok? Estamos nos confrontando dentro da palavra de Deus para que possa haver uma mudança bíblica, uma mudança que agrada a Deus, uma mudança que glorifica ao Senhor, uma mudança que venha fazer com que nós venhamos a nos parecer a cada dia mais com Jesus, em amor, em misericórdia, em graça, ok? E para que essa mudança venha a acontecer, nós temos tratado em alguns vídeos que não é simplesmente uma mudança você dizer, eu quero mudar. Não, precisa alguns requisitos, precisa alguns posicionamentos para que possamos ter uma mudança verdadeira, beleza? E Filipenses, capítulo 1, versículo 6, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre isso, tá? Que ele está plenamente convicto que aquele que começou a boa obra em nós aperfeiçoará até aquele grande dia. Começo, meio e fim. Sempre é o Senhor quem vai estar operando através do teu Espírito Santo. E nós falamos em alguns vídeos que alguns passos para que essa mudança se suceda, aconteça na nossa vida. O primeiro nós tratamos no vídeo que é necessário nascer de novo. Sem o novo nascimento não tem como você ter uma mudança pela palavra de Deus. Ok? Porque uma mudança verdadeiramente para acontecer, ela tem que ser na palavra de Deus, não mudar pela nossa própria vontade, nosso próprio intelecto, né? Mas uma mudança que venha a ser verdadeiramente permanente, ela só acontece através das Escrituras. E se não houver um novo nascimento, o Espírito Santo não tiver na sua vida, não tem como você mudar biblicamente, porque a palavra de Deus ela é espiritual, só se discerne espiritualmente para aqueles que nasceram de novo, que têm o Espírito Santo na sua vida, que se entregaram a vida a Cristo. E o segundo passo para que haja uma mudança, depois que você nasceu, é o desejo. Você precisa desejar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, ter fome da palavra de Deus, para que você vá se alimentando a cada dia dessa palavra. Porque é nela que você vai crescer e a sua mente vai ser transformada dentro da vontade do Senhor, agradando, louvando e glorificando a Deus com a sua vida. E mais alguns passos ao qual nós estamos tratando, iremos tratar sobre isso. E hoje nós vamos falar que para que essa mudança aconteça, não basta só um novo nascimento, não basta só você desejar, você precisa também obedecer a palavra de Deus. Se você não for obediente, praticar essa palavra na sua vida, de nada adianta. Você só vai ser um intelectual que tem o conhecimento, mas não coloca na prática. De que adianta isso? De nada, nem na sua vida e nem na vida de ninguém. E eu creio que você está cansado de viver uma vida frustrada, uma vida vazia, uma vida caótica. Então bora lá? Diz assim, você precisa tornar um praticante da palavra. Você precisa se tornar um praticante da palavra, tá? Obediente às Escrituras, para amadurecer em Cristo Jesus. Nós vemos isso dentro da carta de Tiago, onde Tiago capítulo 1 e o versículo 22 diz assim: sede praticante da palavra e não simplesmente ouvinte, iludindo a vós mesmo. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que fizer. Olha só que coisa maravilhosa. Eu não posso ser um ouvinte, somente ouvir a palavra, ter desejo pela palavra, ler a palavra e não praticá-la. Porque senão estarei o quê? Negligenciando a palavra de Deus. Um exemplo é Deus falar e eu pouco me lixar para aquilo que Deus está falando. Deus está falando, Deus está orientando, Deus está aconselhando e a pessoa não dá ouvido. Infelizmente isso vai levar ela ao quê? Ao caos. Vai levar ela a viver o quê? Uma vida totalmente vazia. Não tem como ter mudança se você não obedecer a palavra.
Eu preciso obedecer a palavra de Deus, me submeter, me sujeitar à palavra de Deus, à verdade de Deus, por mais que eu não entenda muitas das vezes. Por mais que a minha carne ela não queira, ela vai querer fazer com que eu obedeça às minhas próprias vontades. Mas as minhas próprias vontades, os meus próprios caminhos, sempre vão me levar à destruição, vão me levar para longe da vontade de Deus. E se verdadeiramente nós queremos ter uma mudança dentro da palavra, uma mudança que agrada a Deus, que glorifica o Senhor, que venha fazer com que a cada dia mais nós venhamos a nos parecer com Cristo, não tem outra maneira de não ser renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus. Tiago ele deixa isso bem claro: sede praticantes da palavra, não simplesmente ouvinte, iludindo-se a vós mesmos. Então é uma ilusão a pessoa achar que vai mudar somente porque ela leu, porque ela viu uma pregação, porque ela vai num culto, porque ela diz glória a Deus, aleluia, porque ela ouve um louvor. De nada adianta, meus irmãos, se não houver a prática. E é aqui que começa um confronto. O autoconfrontação agora ele vai começar agora te exigir algo. A palavra vai te exigir algo de você. A salvação ela foi de graça, mas a graça não é uma graça barata. É uma graça que exige uma vida agora de santidade. E você pode dizer, mas não tem como eu viver dessa forma, não tem como eu renunciar, não tem como eu praticar a palavra. Tem porque você já passou o primeiro passo. Você não entregou sua vida a Cristo? Cristo não é maior? Aquele que habita na nossa vida não é maior do que o que está no mundo? Então não use essa palavra, não consigo, não posso e não dá. Porque aquilo que você imagina na sua alma, assim será. Palavras. Claro que você consegue, claro que você pode, claro que você está habilitado. A pessoa que não tem Cristo, eu concordo com você que ela não consegue largar o pecado. Mas você, nós conseguimos largar. Nós não somos mais escravos do pecado. Você não é obrigado mais a viver e a fazer muitas coisas que você está fazendo. E você se pergunta, e por que eu tenho lido, eu tenho estudado a palavra e eu não consigo largar o pecado? Só tem duas hipóteses. Ou você não nasceu de novo, ou você não quer largar. Porque Romanos 6,14 diz que o pecado não tem domínio. Ok? O pecado não terá domínio na vida de um cristão. Eu peco se eu quiser. Eu faço o errado se eu quiser. São escolhas. Hoje eu não sou mais escravo. Você não é mais escravo. Por que você vai se submeter a viver de uma maneira que desagrada a Deus? Que está indo contra a vontade de Deus? Que está te levando totalmente para longe de Deus, do amor de Deus? Que está trazendo um vazio interior dentro de você? Não faça isso. Pratique a palavra, exercita-te na palavra. É um exercício da fé todos os dias. Você precisa exercitar aquilo que você tem aprendido. Jesus, ele vai dizer aqui em Mateus, tá? Mateus capítulo 13, na passagem do sermão, na parábola do semeador. E é algo importante que você vai ver que são 4 tipos de terra. A semente é uma só, é a palavra de Deus. E o semeador saiu a semear. Em um, você vai ver que teve uma reação. Em todos eles, nos 4 terrenos, teve uma reação. No último, veio a frutificar. Por que nos outros não veio a frutificar? Essa semente era a mesma. Jesus ele disse, posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e convertam-se e sejam por mim curados. As pessoas não querem ser curadas por Jesus. Elas não querem, elas querem os benefícios que Jesus pode oferecer materialmente, fisicamente, mas elas não querem ser curadas na sua alma. Esse vazio, esse mal que está dentro, só pode sair para que haja essa mudança se Jesus nos curar, e somente através da palavra. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a verdade nos liberta. Somente a palavra de Deus nos liberta de prisões na nossa mente, nos nossos pensamentos. Porque a partir do momento que eu penso
Os meus pensamentos vão se tornar em quê? Palavras. E as palavras se tornam o quê? Em atitudes, em ações. Então, se eu começo a pensar na palavra, estudar a palavra, isso vai começar a se tornar o quê? Em ações, em atitudes na minha vida. Isso é uma mudança que venha verdadeiramente refletir a quem? A Cristo. Mas quando a pessoa ela endurece o coração para a verdade de Deus, ela ouve a palavra, ela estuda a palavra, mas ela não dá ouvido, ela não pratica, ela está fechando o seu coração. Ela está endurecendo o coração, ela está rejeitando. Ela ouviu, mas ela rejeita a verdade. O que se pode fazer por uma pessoa que não quer a si mesmo se ajudar? Porque a melhor ajuda que nós temos para essa mudança bíblica é através de Cristo. Somente Jesus pode nos mudar, nos transformar verdadeiramente em uma outra pessoa através de uma mudança de mente, uma transformação de mente, ao ponto que eu não venho a me conformar mais em viver uma vida assim. Romanos capítulo 12 e o versículo 2, que vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você não quer desfrutar disso? Com toda certeza. Mas você não vai conseguir desfrutar, nós não iremos conseguir desfrutar se não houver uma mudança de mente. É o que a palavra fala. Eu não posso me conformar com este mundo. O mundo está um caos. O mundo está um caos. O mundo está fazendo do certo errado e do errado certo. Nós temos visto uma imoralidade enorme agora, cada dia mais, em todas as áreas. Uma imoralidade enorme. E para o mundo isso é normal. Para eles isso é natural. Mas por quê? Porque são pessoas que vivem totalmente sem Jesus. Uma pessoa que vive sem os princípios de Jesus, sem o reino de Deus em sua vida. Então elas vão viver a sua naturalidade. Mas agora você, nós não temos que nos conformar mais de viver dessa maneira. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E só há em um local que eu possa mudar em você, é na palavra de Deus. Ok? Então, a partir do momento que eu não endureço o meu coração para a palavra, a minha vida terá uma transformação. A sua vida terá uma transformação. E a cada dia sendo transformado, nós não vamos mais refletir a nossa própria imagem. Nós vamos refletir a imagem agora de quem? De Cristo. As pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo em você. Elas vão ler algo em você. Você vai exalar o bom perfume, o cheiro suave, o aroma de Cristo. As pessoas vão ver isso na sua vida. Elas vão ter prazer de estar perto de você. Seu marido, sua esposa, seus filhos, sua família tem prazer de estar perto de você. Por quê? Você está se parecendo a cada dia mais com Jesus. Isso é passo a passo. Isso é uma mudança de mente, é uma mudança bíblica. Isso só acontece quando há um novo nascimento, quando eu desejo a palavra e quando eu coloco em prática, quando eu obedeço a palavra de Deus, colocando ela na minha vida, aplicando ela na minha própria vida, e não somente olhando para a vida dos outros e vendo o erro na vida dos outros, porque esse é um grande mal nos dias de hoje. Porque é fácil você ver o cisco no olho do seu irmão, mas não consegue enxergar a trave que está no seu. Infelizmente é assim que tem acontecido. Essa palavra é tão maravilhosa, ela é para aquela pessoa. Não, essa palavra é para mim, essa palavra é para você que está ouvindo esse vídeo, que precisa e que quer verdadeiramente ter uma mudança. Uma mudança agora de uma vez por toda, uma mudança total, uma mudança que te leva a um relacionamento e um crescimento com Deus, que te dá equilíbrio em todas as áreas. Esses são passos importantes, ok? Que Deus abençoe, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê graça para que você cresça, que você amadureça, para que você a cada dia venha criar uma maturidade na sua vida, na sua família, em todas as áreas. Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê graça e que o Senhor te abençoe. Amém?